Olá, internautas. Olá, telespectadores da TV Diário do Sertão. Mais uma vez estamos aqui para tratarmos de assuntos ligados ao mundo do direito. Hoje o nosso tema será um tema também atual e também polêmico, que é o direito de família. Quando nós vimos e ouvimos falar em direito de família, nós podemos trazer em vários aspectos. E hoje nós vamos falar de paternidade, de guarda, de visitação, de pensão e da prisão sobre o não pagamento da pensão. Primeiro, vamos abordar um tema da paternidade. O que é reconhecimento da paternidade? O reconhecimento da paternidade nada mais é do que quando alguém tem um filho que não reconhece esse filho como seu. Aí entra-se com ação judicial para buscar o reconhecimento desta paternidade. No caso, é necessário que se faça um exame de DNA. Se o pai realmente não entender e não aceitar que o filho é seu, o Poder Judiciário determina então que se faça um exame de DNA para constatar a real situação, se o filho é ou não daquele suposto pai. Confirmada então a paternidade, passaremos então ao próximo passo, que será a pretensão de alimentos da criança. A criança que nada tem a ver com um problema entre o pai biológico e a mãe biológica, terá direito sim aos alimentos, que é o que nós temos no dito popular, a pensão alimentícia. E essa pensão alimentícia ela leva em consideração dois aspectos: a necessidade de quem vai receber e a possibilidade de quem vai pagar. O pai, a possibilidade do pai. O filho, a necessidade que este filho tem para sua manutenção diária, para pagamento das suas despesas do cotidiano, como alimentação, como escola, como vestuário e tudo mais. Então, se faz um nexo entre a possibilidade e a necessidade. E geralmente, quanto ao valor estabelecido para a pensão, que deverá ser fixado pelo magistrado para a pensão alimentícia, geralmente se estabelece um percentual de 30% da renda de quem vai ofertar os alimentos. E essa renda de 30%, ela vai ser, evidentemente, que visto quanto se ganha, quanto aquela pessoa que vai ofertar os alimentos, quanto o pai ou a própria mãe que vai ofertar os alimentos, ele recebe. Se receber um salário mínimo, será 30% do salário mínimo. Se ele receber mais do salário mínimo, será 30% daquilo que ele recebe como remuneração ou como prolabore se for um empresário. Então, a regra é geralmente que seja 30%, mas esse percentual também poderá ser menor. Quando? Quando a pessoa que vai ofertar os alimentos, ele não tem um emprego fixo, ele não tem uma renda fixa e não tem como se constatar qual é a receita mensal daquele cidadão ou daquela cidadã. Então, nessa situação, o juiz arbitra em um percentual menor para que seja visto o princípio, os dois princípios, a necessidade do filho que estará sendo alimentado e a possibilidade do pai que vai prestar os alimentos. Recentemente, a legislação brasileira, ela endureceu, ela enrijeceu em relação a essa falta de responsabilidade do pai, geralmente o pai, mas também a pensão pode ser pela mãe, mas geralmente o pai em pagar a pensão, quando este não paga, nos 3 meses, se ele atrasar 3 meses, há, por parte do judiciário, uma cobrança mais severa. E aí, a mãe, que é a representante da criança, ela pode pedir à justiça que cobre aquele valor e a justiça poderá decretar a prisão civil daquele cidadão pela falta de pagamento. Hoje, no Brasil, é a única dívida que leva o cidadão à cadeia, né? Então, as leis estão enrijecendo justamente para garantir que aquela responsabilidade que foi assumida perante o juiz, perante a justiça, ela seja cumprida. Se o cidadão pagar regularmente em dia, não há nem de que se preocupar com essa questão de prisão civil por conta do atraso ao pagamento da pensão. Mas quem paga também quer em troca um direito assegurado. Geralmente
os pais que pagam a pensão, que podem não estar mais com a família, mas que pagam a pensão, eles têm direito à visitação. Geralmente, no natural, a guarda da criança, ela fica com a mãe. Se a mãe não tiver a condição de cuidar da criança, ou se a mãe ela não tiver a responsabilidade de cuidar dessa criança, aí sim o pai pode requerer a guarda da criança para ficar com ele. E a guarda ela pode ser compartilhada, né? Ela pode ser compartilhada. O que é guarda compartilhada? A guarda compartilhada é aquela que é do pai e da mãe. Todos os dias. Agora, para que tenha essa guarda compartilhada, essa guarda, a família que foi desconfigurada, que houve a separação, que houve um divórcio, ela precisa ter o entendimento de que o filho está acima de tudo, que o filho precisa do pai e precisa da mãe, que apesar de não estarem debaixo do mesmo teto, mas precisa ter o mesmo amor, o mesmo carinho que tinham antigamente. E aí essa guarda compartilhada precisa que o casal que se desfez, eles permaneçam pelo menos esse vínculo familiar com a criança, para que ele possa ter o acesso a hora que quiser, né, a hora que puder, e fazer essa guarda compartilhada acontecer. O pai vai deixar na escola, a mãe vai pegar. O pai vai deixar no inglês, a mãe vai buscar. À noite a criança fica com o pai, durante o dia fica com a mãe. Então essa é a guarda compartilhada, em que os dois têm uma responsabilidade igual, mas a guarda também poderá ser unilateral. Essa guarda unilateral ela acontece quando um dos dois, ou o pai ou a mãe, assume a guarda para si. Como já falei, naturalmente a mãe assume a guarda. Passemos agora a outro ponto, que é o direito à visitação. Quando a guarda é unilateral, o pai poderá ter o direito à visitação. E essa visitação ela é estabelecida também no termo de audiência, que vai ser fixada quais são os dias e horários que o pai poderá pegar, quais são os dias e horário que a mãe poderá pegar quando a guarda ficar unilateralmente com o pai. Então, o direito de família, ele é complexo, mas ao mesmo tempo ele é um direito muito bonito que preserva, acima de tudo, a criança, a integridade intelectual, social, moral e psicológica da criança, que sofre com o abalo da separação dos pais, mas que esse abalo ele precisa ser suprido de alguma maneira com atenção, com a responsabilidade, como pai lidando com aquela situação, como um pai que não estando presente no lar, mas estando presente na vida da criança. Então, o direito de família, ele é um direito que assegura ao filho a oportunidade de, mesmo distante, não estando no mesmo teto, não estando no mesmo lar, mas ele terá os cuidados do pai e da mãe. Então, essa é a nossa participação hoje no programa, e na próxima semana nós traremos um novo tema, um tema que abordará também assuntos de extrema necessidade para o convívio da sociedade. Joselito Feitosa, direto ao ponto. Ótimo.